Ela, estão presentes. Pode abrir o microfone aí para falar. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Vamos iniciar nossa aula, tá? 19 horas, já iniciei a gravação. O material da aula está no portal, mas eu também vou compartilhar aqui com vocês, tá? O pessoal vai entrando e aí eu vou pedir para vocês irem me ajudando a sinalizar, porque às vezes eu não vejo que está entrando, tá? Pedir ajuda de vocês, vou me apresentar, vou dar boas-vindas, tá? Meu nome é Vivian, sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o material na tela para vocês. Só um minutinho. Pronto. Vê se apareceu para vocês, pessoal. Apareceu. Isso. Seja bem-vindo aí, Kevin, também na nossa aula, né? Nossa disciplina Fala de... aí, Vivian, boa noite. Tudo bem? Nossa disciplina de saúde Tudo coletiva. ótimo, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Espero que vocês tenham se cuidado bem durante esse tempo, né? De pandemia aí, de isolamento que a gente está passando. Só vou admitindo o pessoal aqui, gente. Shirley e Caio. Ok. Para dar início aqui. Nossa disciplina tem até tudo a ver com o que a gente está passando, né? Porque saúde coletiva, a gente vai estudar bastante coisa para a gente entender melhor o que a gente está passando aí, essa situação de pandemia. Então, gente, nossa disciplina, enfermagem e saúde coletiva, tá? Como eu não conheço vocês, né, pessoalmente, obviamente alguns de vocês já me conhecem, né, nos corredores aí da faculdade, né? A Aline. Deixa eu só. Lara, Daiane. Ok. Aos pouquinhos eu vou admitindo vocês. Então, voltando aqui para o material. Meias boas-vindas a vocês, quarto período, né? Já está chegando aí para a metade do curso. Parabéns quem chegou até aqui, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Vivian Lombardi Ferreira, eu sou enfermeira, tá? Sou graduada há 16 anos, tá? Eu sou docente também de duas instituições de ensino superior, Sensupeg, e tem outra instituição também que eu dou aula. Eu dou aula em curso técnico em enfermagem também, da FATEC, do Governo do Estado. Também já sou docente há muitos anos. Eu sou aluna especial de doutorado da UFRJ, mestre em enfermagem. Tenho experiência hospitalar, experiência na área de saúde coletiva. Eu fui coordenadora da Estratégia de Saúde da Família de São Francisco da Bapuana, não sei se vocês conhecem esse município, né? Tenho pós-graduação pela Faculdade de Medicina de Campos, enfim, né? Tenho vasta experiência na área, né? E espero que vocês gostem da disciplina, porque é uma disciplina que eu amo muito, saúde coletiva. Eu gosto bastante, eu gosto muito da área hospitalar, eu gosto muito da assistência, mas eu acho que a saúde coletiva ela é a base do Sistema Único de Saúde, ok? Então, só para a gente fazer o trâmite, né, que o Fabrício, né, toda a instituição pede para fazer, né, no primeiro dia de aula, a gente dá uma breve pincelada, né, no nosso plano de ensino, né? Então, a gente tem objetivos específicos, alguns conteúdos programáticos, que esse plano de ensino vai ser colocado no portal, se eu vou falar de uma forma generalizada. Pessoal, o que eu vou ver nessa disciplina, né? Então, falar um pouquinho para vocês sobre essa disciplina, né? Então, o objetivo geral, segundo a nossa ementa, né, da faculdade, é promover em vocês a capacitação técnica e senso crítico, né, em relação à realidade da saúde, tá? Atual, né, do passado, né?
e dos serviços de saúde, estimulando participação efetiva na prestação da assistência em saúde coletiva, saber o seu lugar na saúde coletiva, né? O empoderamento que o enfermeiro tem em saúde coletiva, que às vezes é muito mais do que na área hospitalar, compreender, né, o contexto todo histórico dessas políticas públicas de saúde no Brasil, para a gente analisar juntos, né, a evolução dos sistemas de saúde pública, né, o que melhorou, se melhorou, né, o que a gente pode ajudar como um ator social aí nesse contexto da saúde pública, das políticas de saúde pública no Brasil, tá, minha gente? Que a gente tem que melhorar bastante. Tem muito mais coisas, né? Nós vamos falar de alguns programas de saúde, um pouquinho de tuberculose, um pouquinho de hanseníase, as metas específicas, tá? Como metodologia, a gente pode estar utilizando várias coisas, né? O Fabrício pediu para a gente trabalhar atividades na aula virtual, tá? Com vocês aqui. Então, às vezes eu vou perguntar a vocês, a gente vai fazer um bate-bola, tá? Já descobri que a turma é bem animada, que a turma é participativa. Eu falei, eu gosto disso, de gente animada, de gente que participa, de gente que gosta de falar, né? Então, vamos estar interagindo bem aqui. Conto com vocês, tá? Admite o Igor aqui. Bem, então a gente pode usar, né, na metodologia, algumas leituras prévias ou pós-aula de artigos científicos, tá? Baseados, né, em sites fidedignos, né, de pesquisa científica, Cielo, Bireme, Lilacs, não sei se estão acostumados a fazer isso, mas a gente vai estar tentando trabalhar algumas questões. A gente pode trabalhar de diversas formas, tá? Não é só uma forma que eu trabalho, tá? A gente vai trabalhar, passear aí também com os materiais aí do portal do saúde.gov.br. Vou estar explicando a vocês, tá? De uma forma mais dinâmica, porque agora a gente está dando web aula. Vocês podem ir lá acessar, se vocês tiverem curiosidade, mas eu também vou dar alguns manuais do Ministério para vocês. Então, se vocês forem lá no saúde.gov.br, a gente tem um acervo, gente, de materiais enorme, né? Quem já acessou o site do Ministério da Saúde aí? Alguns de vocês já acessou? Já teve curiosidade de ir lá acessar alguns materiais? Alguém está falando aí? Tá falando... Não tive nenhuma curiosidade ainda, não. Nunca teve curiosidade, não? Nem tempo. Nem tempo, né? Pois é. Mas a gente precisa ler, sabe? É Igor que está falando? É quem que está falando? Kevin. Já pesquisei trabalho por lá. Então, Kevin, fazendo um seminário, já dei uma olhada. Pode fechar aí o microfonezinho. A gente precisa ter curiosidade de ler, sabe? A leitura faz uma diferença danada aí na nossa profissão. Então, a gente tem lá o portal saúde.gov.br e aqui a gente tem todas as políticas de saúde, a gente tem os manuais, olha, estou mostrando para vocês, ó, são coisas que, se vocês tiverem interesse, eu também vou estar trabalhando. A Política Nacional de Atenção Básica, nós temos os cadernos de atenção básica, né? E depois eu vou mostrar para vocês, falar para vocês o que é atenção básica, né? Atenção básica é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Nós temos um sistema de saúde vigente, que é o SUS, né? E muitas pessoas nem sabem dizer o que é SUS, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco, né? Isso aí, tá? Então, a gente tem esses cadernos de atenção básica, saúde da criança, de hipertensão arterial, de diabetes, aqui, ó, tá vendo? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes. E aqui nesses manuais, a gente não fala só da patologia, fala da conduta, né? De quanto tempo o cliente ele tem que voltar na unidade, o que, como enfermeiro, eu devo fazer numa consulta, tá? Muito interessante a gente trabalhar esses manuais. Tem manuais aqui também do agente comunitário de saúde, se vem algum dia, guia de vigilância em saúde, que tem todas as doenças lá que você pode estudar. Então, o agente comunitário de saúde é um elo entre os profissionais de saúde e a comunidade, também é muito interessante a gente saber que existe esse guia. Se a pessoa não quiser, não tiver muita vontade de ir lá, você pode baixar aplicativos. O Ministério da Saúde tem um acervo interativo também de aplicativos, tem aplicativo de vacinação, tem aplicativo do seu próprio cartão do SUS. Hoje também eles têm um aplicativo só, né, falando
sobre o coronavírus, enfim, né? O Ministério da Saúde tem um vasto acervo aí bibliográfico que é de interesse para a saúde coletiva, tá? Então, é de interesse para a nossa disciplina, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente pode estar trabalhando também com podcast, posso estar gravando algumas falas aí, justamente porque este ano, para quem não sabe, depois eu vou explicar para vocês, depois eu vou dar uma aula específica para isso, esse ano é o ano da Nursing Now, né? Quem já ouviu falar na Nursing Now? Essa campanha que não é nem brasileira, é nacional, é internacional, desculpe. Quem já ouviu falar nesse movimento da enfermagem, né? Então, se a gente já, né? Então, quem é da enfermagem, ela precisa saber o que é Nursing Now, que também está relacionado à saúde coletiva, né? Então, o que seria esse movimento, essa pessoa que falou aí para mim? Pode falar aleatoriamente, como você entende, não tem problema não. Não lembro muito em si, mas alguma coisa voltada para valorizar a enfermagem? Isso, exatamente, né? É um movimento internacional de valorização da enfermagem, valorização salarial, empoderamento, né? Então, esse é um ano que veio a culminar, independente da gente estar nessa pandemia, antes mesmo de acontecer, isso tudo já foi programado, né? Então, é um ano bastante relevante, né? E por isso que eu estou colocando aí também o Ministério da Saúde criou guias específicos para a gente atuar no Covid-19. É um outro momento, eu vou estar falando isso com vocês, tá bom? Que eu acho interessante a gente falar. Quem tiver interesse, tá? Em aprender mais, evoluir a fundo dessa campanha nacional, a gente vai ter um evento aí, dia 26, 27 e 28 de agosto. É um congresso online Nursing Now, tá? Que vai falar sobre o protagonismo da enfermagem na garantia do direito à saúde, tá? Então, de vez em quando, eu vou dando umas dicas aí para vocês, né? Do que vocês devem estar atentos aí, o que está acontecendo no Brasil, no mundo, enfim, né? E vamos iniciar aí, gente. Eu sempre vou dando aula se fazendo bate-bola, tá? Eu já sei que vocês não vão ficar aprofundando muito em lei de SUS, não, porque lei de SUS vocês já deram, né? Eu acho que foi com o Wallace. Glória a Deus. Não vou, nem vou comentar muito, não. Preciso voltar só no histórico, mas eu não vou ficar aprofundado, porque vocês já deram, né? Então, já que vocês já deram, a gente pode muito mais bater uma bola aí, porque vocês já sabem. Então, beleza, tá? Então, quando a gente fala em saúde coletiva, a gente precisa trabalhar alguns conceitos, tá? Vou tentar trazer mais para praticidade, mas eu preciso falar um pouquinho do histórico, né? Dessa construção do sistema de saúde brasileiro. Como que foi, né? Antes, como que é agora e o que influenciou, né? Depois vocês vão fazer essa comparação aí, como que voltou no tempo, hoje a gente adota algumas coisas que eram antigas, enfim, tá? Então, a gente vai precisar entender disso, tá? Então, não preciso nem trabalhar muito com vocês esse primeiro conceito, né? Que o primeiro conceito que a gente tem que saber e ter em mente é o conceito de saúde. Então, segundo, né, a Lei Orgânica da Saúde, que a gente nem pode nomear a Lei do SUS, né? Não é Lei do SUS, é Lei Orgânica da Saúde que a gente fala, né? Porque está na Constituição Federal de 88. Então, quando a gente fala conceito de saúde, gente, quem pode me conceituar saúde? O que seria saúde? É o completo bem-estar físico, mental e social. Exatamente. Exatamente, parabéns. Isso mesmo. Está lá no artigo 196, Lei 8.080. Então, olha só, gente. Saúde é um completo bem-estar físico, psico, social. Beleza. É uma frase muito bonita. Só que a gente precisa trazer para o contexto do nosso dia a dia, tá? Quando a gente fala nesse contexto de físico e psicossocial, não existe, tá? Não existe. Uma pessoa não tem nenhum tipo de patologia infecciosa, por exemplo, tá? Tô com Covid,
mas que aquilo ali, né, talvez eu tenha um outro problema que é mental, eu tenho uma depressão, eu tenho um transtorno bipolar, isso também interfere na minha saúde, tá? E todo o meu contexto social, tudo que está ao meu redor, tá? O lugar onde eu moro, como eu me alimento, tudo vai interferir também na minha saúde. O nome disso aí, gente, são os determinantes da saúde. Isso está escrito aonde? Na Lei 8.080/90, tá? Então, quando a gente fala nesse contexto geral, desse conceito, né, biopsicossocial, é exatamente isso. Então, tem que ser um equilíbrio dessas coisas, né? Moradia, alimentação, como que tá isso aí? Depois eu vou estar explicando melhor isso para vocês, tá? Quando a gente fala num processo de saúde e doença, é justamente esse equilíbrio e que tem várias variáveis aí que são os determinantes sociais que a gente tem que lembrar em saúde coletiva. Não tem como você trabalhar saúde coletiva, né? Olhar, por exemplo, ter um olhar, né, individualista, se você, por exemplo, trabalha numa saúde da família, tá? E você precisa fazer a visita domiciliar e você olhar só uma pessoa que mora dentro da sua casa, tá? Então, você tem que olhar a família inteira, certo? Então, a gente, nessa disciplina, a gente não vai ter um olhar individual, a gente vai ter um olhar amplo. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês precisam saber de duas coisas, tá? Muito importantes. Quando as escolas de medicina foram criadas, tá? Lá no início da história, tá? Esse contexto geral do ser humano, ambiente, onde a pessoa mora, alimentação, era muito levado em consideração, tá? Isso é teoria de Dawson, não vou falar isso para vocês, isso é coisa de pós-graduação, tá? Quando a gente chega mais para o nosso século, tá? Que é a teoria fraxineriana, os nossos estudos foram divididos, tá? Que a gente fala que é fragmentados. Ah, professor, o que é isso? Estou dizendo que cada um sai da sua faculdade querendo fazer uma especialização. Hoje vocês não passam por isso, mas eu tenho muito tempo de formada. Quando eu me formei, a gente chamava paciente pelo número. Número tal, a gente não chamava pelo nome. Então, era tudo muito fragmentado. Hoje, a gente chamava pela doença, paciente do Alzheimer, né? Ou da erisipela. Hoje, não. Hoje, isso tudo já está voltando ao contexto anterior. Estão entendendo isso? Então, a gente tem um histórico, tá? Que se dividiu, se fragmentou, e agora a gente está tentando juntar novamente, tá? Então, quando a gente sai da academia, que a gente sai da faculdade, às vezes a pessoa tem muito mais empatia pela área hospitalar do que a área de saúde coletiva, justamente por essas especialidades, a emergência, sei o quê, né, aquelas coisas todas. Mas quando a gente estuda a fundo saúde coletiva, a gente acaba vendo que o enfermeiro ele tem muita autonomia dentro de uma unidade de atenção básica, por exemplo, né? Ah, professor, o que eu faço dentro de saúde coletiva, então? Né? Então, eu posso fazer um preventivo, eu posso fazer testes rápidos, eu posso fazer visita domiciliar diagnóstico local, eu posso acompanhar também vários tipos de feridas, né? No domicílio e na unidade. São diversas coisas. Eu posso fazer minha consulta de enfermagem de pré-natal de baixo risco, né? Então, eu acho assim, gente, é só para dar uma luz. O que o enfermeiro faz em saúde coletiva? Muitas coisas. Ele faz muito, eu acho que faz até demais, né? Por isso que, às vezes, se você pesquisar, o enfermeiro da estratégia de saúde da família, ele ganha muito bem. Dependendo do lugar, ele ganha até 15 mil reais. Né? Então, ele ganha muito bem. Por quê? Porque ele faz muita coisa, né? Ele tem a autonomia para fazer diversas coisas. Mas, às vezes, no município de algumas pessoas, isso não flui como deveria ser, né? Então, você não vê, talvez, algum enfermeiro desempenhando a função dele como deveria desempenhar. Por quê, professor, que eu não vejo isso? Primeiro, porque, dependendo do ano que ele se formou, ele não teve esse entendimento de saúde coletiva, ele não entende a função dele naquele lugar. Por que eu estou falando isso?
Muitas pessoas que chegavam para estratégia da saúde da família quando eu fui coordenadora, muitas pessoas nem sabiam o que fazer especificamente ali, né? Então, a gente trabalha com educação em saúde também, sala de espera, né? Várias coisas, gente. Então, é uma gama de coisas, tá? Nós vamos trabalhar também a questão da teoria da origem das doenças, né? Como que a gente pensava antes que surgiu a doença, como que agora a gente tem um pensamento diferente, tá? Professora, para que eu preciso saber disso? Por várias questões. Primeiro, porque faz parte da ementa da faculdade. Segundo, porque tem concursos públicos, principalmente de saúde coletiva, que cai, tá? Saber exatamente o que é saúde coletiva, quais as políticas de saúde coletiva e os determinantes de saúde e determinantes sociais da saúde. Botei socoais, gente, sociais, tá? Bem, para quem já ouviu falar de Fiocruz, tá? Eu coloquei aqui uma foto, tá? Quem já ouviu falar na Fiocruz e sabe o que é a Fiocruz, pode falar aí para mim. Vamos interagir aqui. O que é a Fiocruz? Para que serve a Fiocruz? O que foi? O que é? O que é Fiocruz, gente? Pode falar, sem medo de errar. Pode, porque a gente está... Uma instituição de pesquisa e também lá também tem leitos de hospitais também, né? Isso, instituições de pesquisa científica, tem hospitais, tem atenção básica? Tem também. Estratégia de saúde da família lá dentro? Sim, tem também. Na verdade, a Fiocruz é a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, tá? Por que eu coloquei essa foto inicial na minha aula, tá? Porque a Fiocruz ela é o berço da saúde pública do Brasil, berço da saúde pública do Brasil. Anote isso aí, grifem, gravem na cabeça. Professor, por que você está chamando a Fiocruz de berço da saúde pública? Porque esse lugar aí foi aonde Oswaldo Cruz, né, o primeiro diretor-geral de saúde pública do Brasil, tá? Como se ele fosse o ministro da saúde do Brasil, tá? Fazia pesquisas com outros pesquisadores, tá? Carlos Chagas, Adolfo Lutz, vários outros pesquisadores, né, que a gente também vai estar falando um pouquinho, tá? Dentro da Fiocruz, que é uma instituição de peso aqui no Brasil, o Brasil tem grandes coisas, gente. Deus dá mais matéria para a gente sem ser essas duas? Será que ele vai acompanhar a gente de novo? Nós somos um país muito rico. E lá, gente, nós temos a Biomanguinhos, tá? Biomanguinhos é o local onde faz as vacinas. Para quem não conhece, para quem não sabe, é dentro da Fiocruz também, tá? Então, tem a Biomanguinhos e a gente tem a Farmanguinhos, tá? Farmanguinhos é o lugar onde faz os medicamentos que são distribuídos a todos os municípios do Brasil, gente. Biomanguinhos é onde faz o quê? A produção de vacinas. Vacinas, testes rápidos, né? E a Farmanguinhos, olha, botei a foto aqui para vocês. É onde faz a produção de medicamentos para todo o Brasil, tá? E às vezes até também é para o exterior, tá? O que eu quero mostrar aqui para vocês, olha. Quando você vai numa unidade no posto de saúde, você recebe um medicamento gratuito do SUS, né? Alguns medicamentos, eles vêm com esse símbolozinho aqui, ó, embaixo aqui, ó. Tem um castelozinho aqui, ó, da Fiocruz, tá vendo, ó? Então, tem vários medicamentos que são distribuídos a todos os municípios do Brasil, tá? Então, a saúde coletiva, gente, ela é uma gama de coisas, tá? Ela não é uma coisa só, tá? Eu vou apresentar um pouquinho aqui para vocês o que é, pra vocês entenderem. Saúde, direito de todos e dever do Estado. Direito à moradia,
ao emprego, à educação, a um meio ambiente saudável, à água potável, ao lazer, à cultura. Direito à voz e à paz, respeito à diversidade. Saúde para a Fundação Oswaldo Cruz abriga todas essas dimensões. É assim desde 1900, uma visão integrada da saúde, na pesquisa, ensino, assistência, informação, comunicação, memória, na promoção da saúde, na inovação, onde permanentemente se pensam respostas para as necessidades da sociedade, onde se faz ciência em defesa da vida. Você pode até não saber, mas carrega a Fiocruz dentro de você. Desenvolvemos e fabricamos vacinas, medicamentos, biofármacos, testes para diagnóstico. Formamos pessoas do nível médio à pós-graduação. Realizamos pesquisas para superar ameaças à saúde, para diminuir riscos ambientais, para prevenir doenças e agravos. Pesquisas que beneficiam crianças, adultos, idosos. Uma instituição pública e estratégica de Estado, integrante do Sistema Único de Saúde, com uma rica história de contribuições à sociedade. Presente de ponta a ponta no Brasil, onde cada trabalhador é um elo forte e ativo. Nela, ciência e saúde cumprem uma função social para o país e o mundo. Somos bancada de pesquisa, somos sala de aula, somos serviços de assistência e promoção da saúde, somos átomos, somos moléculas, somos livros, teses, dissertações, somos conhecimento aberto, somos trabalho de campo, somos Cruz, Chagas, Lutz, Rei, Scholl, Arouca, Berta, Sebastião, Hermann, Adalto, Tirza, Joaquim Venâncio, Leônidas e Mariadine, Aidino Sachê, Joaquim Cardoso de Mello. Somos todos os nomes. Estamos nas matas, nos rios, nos córregos poluídos, na água que deve sair da bica, nos rostos das crianças vacinadas, nos passos firmes do idoso que caminha, nos olhos concentrados do profissional da saúde, naquele que lê, vê e acessa conteúdos qualificados, na mulher que exerce plenamente seus direitos, no jovem que descobre as possibilidades do mundo, no gesto que amplia o diálogo. Estamos no voo do mosquito, no invisível do vírus e da bactéria, no coração do bebê que pulsa na barriga da mãe, no leite materno que alimenta e protege, na visão do aluno que se abre ao conhecimento, na mão estendida que acolhe, na garganta de quem luta por direitos e igualdade. Agora o som parou, não tá saindo aqui no meu não, do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu tenho orgulho de falar, né, de dar essa aula, né, embora muitas pessoas não se identifiquem, mas eu tenho orgulho de falar sobre a saúde coletiva, sobre a saúde pública, sobre a nossa história, né, porque está enraizada em nós a saúde coletiva. Nós precisamos da saúde coletiva em todos os sentidos, tá? Aqui algumas fotos que eu já levei 5 turmas de diferentes instituições para a Fiocruz, né?
Para quem não conhece, aqui é a Biblioteca de Manguinhos, né? Porque é lá em Manguinhos que é a Fiocruz, é enorme a biblioteca, né? Tem pesquisas, né, de alguns alunos. Para quem não sabe, lá tem pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Na Fiocruz tem editais que sempre saem lá, né? Então, é um estímulo também que eu dou a vocês para não parar na faculdade e sempre progredir, né? Temos lá o Museu da Vida, que são os locais onde, né, eu já levei os acadêmicos para visitar, os locais que podem ser visitados, nem todos os locais podem ser visitados. Aqui tem a Ciência Móvel, gente, que é um ônibus, né, um carro grande, tipo um furgão, é isso aí que tá mostrando, que é um cinema, né, móvel, que fala muito da saúde coletiva, fala da dengue, da febre amarela, desde as escolas, né, de ensino fundamental, gente. No Rio de Janeiro, essa parte que é até cultural, ela é muito fomentada desde pequeno, né? Então, as crianças elas já têm essa visão em relação à ciência, em relação à saúde, tá? Aqui temos aqui a bancada de Pasteur, né, onde eu levei os acadêmicos também, o ciclo do barbeiro, onde Carlos Chagas descobriu a doença de Chagas, né? Que foi um pesquisador também da Fiocruz, e lá eles podem ver no microscópio o mosquito da dengue, né? Aqui que a gente fala que é a bancada de Pasteur, que foi o pai da microbiologia, né? Que é uma das teorias da origem das doenças, como eu falei com vocês que eu ia comentar, né? Então, teve um momento que a teoria da origem das doenças eram os micro-organismos, né? Que é o Louis Pasteur, né? Então, a gente passou pela bancada de Pasteur lá, tá? Ok? Então, como a gente tem que seguir essa ementa aí, né? A gente vai falar da construção do sistema de saúde no Brasil, né? E para falar dessa construção do sistema de saúde brasileiro, a gente tem que lembrar que tem algumas características marcantes, né, nessa construção, tá? Então, nessas características tem, né, entrelaçado todo um sistema político e econômico, né, com uma visão capciosa ali para dar à população assistência e saúde. Nem sempre nós tivemos a assistência à saúde para todos, né? Isso vocês já deram em SUS, né? Então, a forma de oferecer as políticas de saúde, né, eram diferentes de um para outro, né? Algumas classes tinham, né, eram mais favorecidas, né? Então, inicialmente, né, as políticas de saúde como histórico só começaram a existir no século XX, né, no início do século XX, com o surgimento das epidemias, né? Na época era peste bubônica, cólera, malária, febre amarela, né? E daí veio, né, a convite do presidente Rodrigues Alves do Brasil, né, chamar o Oswaldo Cruz, né? O Oswaldo Cruz ele era um sanitarista brasileiro, né? E foi chamado para inserir essas políticas de saúde, né? Mas por que será que esse Rodrigues Alves chamou o Oswaldo Cruz para ser o diretor-geral de saúde do Brasil, né? Ele tinha um objetivo de não só ajudar, mas tinha um objetivo político por trás disso, né? Tinha preocupação, sim, com a condição de vida, de saúde, mas principalmente dos trabalhadores, né? Do Rio de Janeiro. A gente já trabalhou aí a questão do conceito, né, de saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo, né, a Lei Orgânica da Saúde, é um bem-estar físico, mental e social, né? Então, são conceitos que a gente pode estar trabalhando, tá? Então, a gente tem algumas características. Então, a característica primeira, tá, da construção do sistema de saúde é entrelaçar, né, o sistema político e econômico às práticas de saúde. Professora, como assim? Não estou entendendo. Então, vamos lá do início, né? Quando as pessoas ficavam doentes, né, quando não tinha assistência à saúde para todos,
Aonde que as pessoas procuravam assistência à saúde? Quem dava essa assistência à saúde? Quem pode me explicar isso aí? Como que era feito isso aí? Pode falar. Nas casas de saúde. Oi? Curandeiro? Também os curandeiros, né? Mas existia uma instituição própria que dava assistência. Qual era essa instituição? Santa Casa de Misericórdia? As Santas Casas de Misericórdia, tá? As Santas Casas de Misericórdia dava, né, essa atenção a quem não tinha condições, né, para pagar essa assistência à saúde. E quem tinha condição, eles eram cuidados por, que a gente chama de médicos de família, né? Isso você vê muito em novela antiga e tal. Então, os médicos, toda família tinha um médico da família específica. Então, cuidava desde o bebezinho até o avô, né? Então, tinha um médico específico da família. Isso, se a gente for fazer um paralelo do antes e agora, né? O sistema de saúde atual, ele quis fazer mais ou menos isso, trazer para perto da gente um médico de família. Estão entendendo isso, gente? Que eu quero logo já dar um start na cabeça de vocês, como a gente pode fazer um paralelo do antes e o agora, né? O sistema de saúde ele está querendo mais ou menos voltar a algumas coisas que era antes, trazer para mais perto, né, a assistência à saúde. Então, antigamente tinha, né, essa assistência somente pelas instituições filantrópicas, né, ou pelos médicos de família, né? Com a evolução aí, né, depois a gente teve outros tipos de assistência, né? Lembrando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, mas quem deve prover essa assistência para nós é o Estado. Quando a gente fala Estado com E maiúsculo, né, é o governo que tem que dar para a gente, é o governo federal, né, Estado do Rio de Janeiro. Também Estado de Rio de Janeiro, mas o Estado como governo federal, tá? Então, inicialmente, a gente tem que lembrar, né, de que nós tivemos vários modelos de assistência à saúde no Brasil. Primeiro foi o modelo sanitarista campanhista, né? Modelo do sanitarismo campanhista. Professora, como que se deu esse modelo assistencial à saúde? Primeira coisa, o que aconteceu? A população vivia em condições insalubres, né? Então, antigamente, né, nas novelas, nos filmes, vocês percebem que as pessoas moravam em cortiços, né? O cortiço, gente, a pessoa morava praticamente um junto com o outro. Era tudo misturado, né? Não tinha saneamento básico, né? Muitas doenças, muitas epidemias surgindo, né? Quando você vai lá na Fiocruz, tem um guia, né? Que fala todo o histórico da saúde pública do Brasil. E ele conta, gente, nos detalhes que antigamente as excreções, né, os dejetos, as fezes, a urina, né, eles eram jogados no meio do terreno do cortiço, né? Então, como que se vivia no meio disso, né? Por isso que eles criavam os porcos. Aí os porcos iam lá, comiam os dejetos. E como que vivia nessa situação? Complicado, né? Não sou eu que estou inventando não, tá, gente? Isso é história mesmo do Brasil, tá? Então, é muito complicado, tá? Para isso, né, porque isso afetou a economia brasileira, porque precisava transportar bens e riquezas, né? Que eu falo que é a questão do café, né? Que a gente teve uma época da cana-de-açúcar, a época cafeeira. Então, como que ia fazer esse comércio, né? Se quem estava transportando isso tinha doenças, né? Então, com esse motivo capcioso, né? Por isso que eu falo que é atrelado tanto a questão política, assistência à saúde, quanto a economia. Não é porque o prefeito, o presidente foi bonzinho, né, que aconteceu isso tudo. Não. Então, a gente tinha que saber, né, a gente tinha que ter uma noção, né, em todo momento, como profissional de saúde, a gente tem que saber, na verdade,
né, que todo esse contexto aí, gente, da assistência à saúde, inicialmente, e até hoje, né, gente, tem todo um contexto político e econômico voltado aí, tá? Portanto, que depois, né, aí foi abrindo exceção para os trabalhadores que faziam esse comércio, que são os ferroviários, os bancários, os marítimos, que transportavam os bens e as riquezas, né? Então, eles tinham, né, uma caixa de aposentadoria e pensão, né? Eles contribuíam para ter assistência médica. Isso aí a gente vai ver mais um pouquinho à frente, tá? Então, existia preocupação da corte portuguesa com a saúde pública e colonial do Brasil, né? Tinham muitas ISTs, né? Foram organizadas, né, em Brasil Colônia, logo quando chegou, né, os portugueses, os escravos, com muitas doenças, trouxeram muitas doenças para o Brasil. Não vou ficar falando muito isso, tá? Isso é só questão do histórico, tá? A preocupação, né, desse período era com o saneamento dos portos, tá? Onde chegavam os navios, tá? Para receber, né, esses produtos, tá? Que eram as mercadorias que o Brasil exportava, né? E também recebia, tá? Então, temos aí todo o histórico dessa evolução toda, tá? Então, aí o Brasil chega no século XIX com esses graves problemas de saúde pública, que eu já falei para vocês, precárias condições sanitárias, principalmente nos centros urbanos, né? Tendo bastante epidemias, né? Então, houve a necessidade de fazer uma urbanização, fazer saneamento básico, fazer uma campanha que aí o nome deu a primeiro modelo de assistência à saúde no Brasil, sanitarista campanhista. Então, vocês podem anotar, o primeiro modelo de assistência à saúde no Brasil foi sanitarista campanhista, tá? Quem implementou esse modelo foi o próprio Oswaldo Cruz, que foi diretor nacional, o primeiro diretor nacional de saúde pública no Brasil. Então, quando se fala em sanitarista campanhista, é porque ele adotou o quê? Campanhas sanitárias de saúde, né? Visando dar maior higiene, maior salubridade, trabalhar com prevenção e saneamento, né? Enfim, tá? Então, isso foi melhorando ao longo dos tempos, tá? Para quem não sabe, tá? Oswaldo Cruz foi chamado para combater uma doença específica no Brasil. Alguém sabe me dizer que doença é essa? Que doença que Oswaldo Cruz veio combater especificamente no Brasil? Que ele nem estava no Brasil na época que ele foi convidado para ser diretor-geral. Ele veio em específico. Todo mundo fala que é a varíola, né, gente? É a varíola? Sim ou não? Não, gente. Não é varíola, não. É a febre amarela, tá? Isso cai em concurso também, tá? Oswaldo Cruz, ele veio combater no Brasil a febre amarela, tá? Tem várias charges aí, se vocês pesquisarem, do Oswaldo Cruz combatendo o mosquito, né? A Fiocruz é uma referência de pesquisa em doenças tropicais, né? Hanseníase, tuberculose, febre amarela, dengue, chikungunya, né? Todas essas doenças. Então, inicialmente, ele veio combater a febre amarela, tá? Então, ele fez uma campanha da febre amarela, né? No Brasil, né? Como que eram essas campanhas, tá? Essas campanhas eram usadas aqueles fumacês, quem é mais velho aí vai lembrar daquele fumacê que passava na rua aí, tá? E ele cobria as casas. O problema da campanha do Oswaldo Cruz é que Oswaldo Cruz, ele retirava as pessoas de dentro das casas, as pessoas não tinham para onde ir. Quem tinha parente em outro lugar ia para as casas, quem não tinha ficava divagando. Então, o problema todo é que ele fazia de uma forma essas campanhas
né, de uma forma obrigatória, tá? Esse foi o problema da campanha sanitarista campanhista de Oswaldo Cruz. Ele usava a força militar para fazer campanhas sanitárias, tá, gente? O nome disso, né, dessa metodologia, dessa prática de saúde que ele usou, se chamava esquadrinhamento, tá? E aí eu vou explicar para vocês a comparação da prática de Oswaldo Cruz para a prática de saúde que a gente está usando hoje, tá? Então, vamos pensar aqui. O esquadrinhamento, ele nada mais é do que dividir a região por áreas, tá? Áreas e microáreas. Cada microárea, gente, tinha um delegado de saúde, um militar, que era responsável por inspecionar as casas, tá? Então, se tivesse algum foco de dengue, né, se tiver alguma coisa diferente ali, ele fazia a interdição das casas, tá? Ele usava esse método, né, mais invasivo para controlar as doenças. Agora, vamos fazer um paralelo com hoje, nossos dias de hoje. Hoje, nós temos como porta de entrada do SUS, do Sistema Único de Saúde, a Estratégia Saúde da Família. É o antigo PSF, que todo mundo fala, né? É que tem aí em São Fidélis. Tem aí logo na entrada uma Estratégia Saúde da Família, tá? A Estratégia Saúde da Família, né? Algum de vocês trabalha na Estratégia Saúde da Família de São Fidélis? Já trabalhou? Tem conhecimento? Acho que não. Não, né? Então, a Estratégia de Saúde da Família, gente, ela trabalha da mesma forma que Oswaldo Cruz. Acreditem se quiserem, tá? A Estratégia da Família, ela trabalha por áreas e microáreas. Só como assim? Cada agente comunitário, ele é responsável por uma microárea. A diferença, né, é que não usa essa força militar, né? Não faz interdição de casas como Oswaldo Cruz fazia. Mas a fiscalização, né, né, deve ser feito e deve acontecer, que às vezes não é feito, né? Que tem muita gente que fala assim, o agente comunitário não vai na minha casa, né? Muita gente fala isso, né? Mas o certo é cada agente comunitário ter uma microárea específica e fazer a cobertura daquela área geral. Estão entendendo isso, gente? O paralelo do antes e o paralelo do depois? Beleza. Isso foi uma das coisas que Oswaldo Cruz fez. Então, a gente falou que ele fez o quê? Campanhas sanitárias. Ele fez campanha da febre amarela inicialmente, tá? Combateu a febre amarela. E depois ele fez a campanha, gente, da varíola, tá? Da vacinação da varíola. Foi a primeira vacina né, que foi aderida aqui, foi a vacina da varíola, tá? Quando a gente for falar de vacinação, que aí eu vou dar uma aula de vacinação para vocês, tá? Eu vou explicar como que foi tudo, tá? Mas ele fez uma campanha de combate à varíola com vacinação, tá? E como que era essa vacinação? Há muito tempo atrás, quem é mais antigo aí vai lembrar que se usava para vacinar, e as pessoas reclamam muito do de hoje, né? Mas antigamente eram usadas aquelas pistolas para, igual que vacina gado, quem é mais da área rural aí sabe, né? Tem umas pistolas que faz vacinação de gado, faziam nas pessoas também. Só que, se você for a fundo, né? E lá na Fiocruz tem um lugar que mostra o instrumento que eles vacinavam, tá? Por isso que é muito interessante, e lá é o berço da saúde coletiva e berço da saúde pública, porque tem tudo lá para você ver, né, de como surgiu, como que foi feito, tá? Então, quando a gente estuda, a gente vê que foi vacinado com a pistola mesmo, mas antes da pistola ainda tinha um outro tipo de vacinação, que foi aí que culminou o que a gente chama de revolta da vacina, tá? Esses detalhes, gente, só você estudando bem, você indo lá e vendo, tá? Como que era a vacinação? Ele usava um estilete, tá? Tipo uma lâmina, abria, né? No caso aí, no lugar onde tinha maior musculatura, que era
ou deltoide, ou aqui no vasto lateral da coxa, fazia uma incisão, colocava uma solução, né, como se fosse um poliofilizado misturado que virava um creme, colocava dentro da musculatura e fechava, fazia um curativo. Imagina naquela época como que foi revoltante, né, aquilo ali ser obrigatório, né? Então, e eram as pessoas paradas no meio da rua para vacinar, né? Isso foi verdade, isso aconteceu, e por isso, né, aproveitando aí também a questão política, eles se aproveitaram desse método, né, invasivo de prática de saúde para fazer um estardalhaço, né, com muitas pessoas usaram aí armas de fogo, né, foi a verdadeira guerra aí que a gente chama a revolta da vacina, tá? Então, a revolta da vacina, ela aconteceu por conta do método utilizado, né, de uma forma errônea, de uma forma invasiva, para combater a varíola, a vacinação da varíola, tá? Então, quando a gente fala um pouquinho, assim, de por que ele foi chamado, né, qual doença que ele foi chamado para o Brasil para combater, foi a febre amarela, mas ele usou também a campanha sanitária da varíola, tá? E lá, gente, na Fiocruz sempre foi um instituto de, né, soroterápico, que no início a gente chamava de Instituto Soroterápico de Manguinhos, que é para fazer vacina, né? Então, acabou nem sendo cumprida a meta de Oswaldo Cruz, porque isso foi, né, um estardalhaço naquele momento, tá? E aí, logo após, muitas pessoas ficaram infectadas com a varíola, e aí ele retornou a fazer a vacinação, e aí deu certo, tá? Então, a assistência à saúde, né? Ou era por filantropia, como a colega aí falou muito bem, ou ela era pelas Santas Casas de Misericórdia, ou era também o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? Que são instituições filantrópicas, para quem não tinha condições, e para quem tinha através da medicina de família, tá? Então, isso foi evoluindo aí com o tempo, tá? Então, quais transformações que ocorreram, né, que caracterizaram isso aí, tá? Então, foi justamente isso que a gente falou, tá? Depois que passou esse período, né, do modelo assistencial sanitarista campanhista, né, surgiu um novo modelo, tá? Esse modelo foi um modelo chamado curativista privatista ou assistencial privatista, tá? E aí eu vou falar um pouquinho aí para vocês. A história está toda aqui, não vou ler para vocês, não. Vou estar contando, tá? Vou estar explicando para vocês. Até aqui está dando para entender, gente, o que eu estou querendo passar para vocês? Os modelos de assistência à saúde, tá beleza? Sim, tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, houve essa preocupação aí, né, sobre as epidemias, né? Quais eram as doenças que surgiram, né, gente? Todo mundo já sabe que muito parecido, o mais próximo que aconteceu conosco aqui no Brasil, né, em vários lugares, foi o que a gente chama de gripe espanhola, tá? Então, o Brasil foi acometido por essa epidemia. Então, teve gripe espanhola, febre amarela, tuberculose, lepra, que antigamente o nome não era hanseníase, né? Era lepra, febre tifoide, né? Então, eu já falei 5 aí para vocês anotarem aí, né? As patologias, né? As epidemias que surgiram nesse contexto a serem combatidas, tá? Então, tivemos aí a realização de campanhas sanitárias para combater as epidemias, como eu falei, febre amarela, peste bubônica, varíola, e aí foi implementado programas de vacinação obrigatória, como eu falei, né, desinfecção dos espaços públicos. Lembra que eu falei que eles tinham preocupação com os portos? Então, tiveram também essa inspeção sanitária nos portos. Se você perceber em alguns filmes ou algumas novelas,
Muitas pessoas, antes de entrar no navio, antigamente, eram inspecionados, né, no cabelo, para ver se tinha pedículos caps, né, que é o piolho, né, na barba, né, era inspecionado os dentes, enfim, para entrar lá e não disseminar doenças, tá? Então, a inspeção dos portos, né, onde fazia esse transporte dos bens e riquezas, também aconteceu, né? E aí a medicina começa a receber o poder de intervenção sobre a sociedade, né? Porque no Brasil ainda não tinham médicos, muitos médicos, como o colega falou aí, olha, muito bem falado, né? Também os curandeiros é que davam assistência, né? As parteiras, as benzedeiras, né? Os barbeiros também faziam incisões cirúrgicas, né? Era quem dava aí essa atenção, tá? Porém, com essa teoria microbiana, microbiológica, tudo isso foi mudando e os médicos foram tomando parte aí da assistência à saúde. Muitos médicos, foi construída a escola de medicina no Brasil, muitos médicos foram se formando, tá? E aí começou a questão do médico assistencialista, do médico privatista, né? Então, do curativista. Então, essa parte é um outro modelo sanitário, né? Então, a medicina ela tem esse poder de intervenção aí, depois desse modelo sanitarista campanista, tá? Então, com Oswaldo Cruz e a escola de Manguinhos, teve a irrupção da peste bubônica, né? Teve aí também um momento muito importante no Brasil, que foi criação do Instituto Butantan pelo Vital Brasil, um outro pesquisador também, né? Além da produção da soroterapia para peste naquele momento, né? E a gente já sabe, gente, que é o maior centro de problemas de ofidismo, né? Quem tem picada de cobra, né? De outros insetos aí que são venenosos aí, lá é Instituto Soroterápico também, tá? Então, ele ficou muito marcado por essas campanhas sanitárias, tá? A vacinação acabou sendo compulsória, né, em toda a população, e aí, aqui tem uma fotinho, gente, dos delegados de saúde, como eu falei para vocês, que a gente chama de brigadas sanitárias, então eles saíam, né, em dupla ali, para ir nas áreas onde eles eram destinados a inspecionar, né? E se a casa não tivesse em condições, eles interditavam até a pessoa colocar em ordem e voltar para morar naquele lugar, tá? Professora, Oi? tem livros de histórias que fala dessa época, que relata que eles também expulsavam as pessoas dos cortiços, que muitos escravos fizeram cortiços, e eles foram formando as favelas. Isso aí. Para quem tem interesse, gente, eu ia até falar isso para vocês. E é baratinho esse livro aqui, ó, gente, ó. Estão vendo aí? Estão vendo? Tá dando para ver? Sim. Tá? Esse aqui é SUS, antecedentes, percurso, perspectivas e desafios. É R$26 na internet, R$26 a R$29, e é um livro de cabeceira, é um livro que você tem que ter para o resto da vida. Você tem que ter esse livro aqui, porque tem muita questão de concurso. Se você vai ler, né, você vai ver que em concurso público cai, né, que tem a questão de concurso, mas que caem muitas questões de concurso em relação a isso, tá? Muitas coisas que eu estou falando aqui, gente, caem em concurso, não é só historinha, né? Então, sempre é perguntado a questão de quais modelos assistenciais, quem que estava relacionado a esses modelos assistenciais, tá? Mas é quem falou aí mesmo? Quem que falou? Fui eu, Valesca. Valesca, muito bem colocado mesmo, Valesca. É exatamente isso. E os escravos também, né, trouxeram muitas doenças também, né? As infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, um problema muito sério em relação a isso, tá? Eles escorraçavam as pessoas das casas mesmo, era assim mesmo, tá? Então, a revolta da vacina, que é uma charge, né? Na época, como não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada disso, né? Eles faziam charge, gente. Ó, isso aqui foi a revolta da vacina. Foi briga mesmo, briga de faca, briga com arma, né? Então, com pistola. Então, teve briga mesmo
né? E foi um evento ali chamado Revolta da Vacina, tá? Aqui também é uma outra charge alusiva à campanha sanitária da febre amarela e epidemia da varíola, né? Mostrando ali Oswaldo Cruz e as mortes, né, que estavam acontecendo naquele momento, né? Então, foi decretado a revolta da vacina, né? Foi debelada e a cidade remodelada, né? Como pretendia aí o presidente Rodrigues Alves, ele, com muito custo, ele conseguiu, né? E as brigadas sanitárias cruzavam a cidade, né? Espalhando raticidas, mandando remover lixos e comprando ratos. Então, hoje, fazendo um paralelo, ele também fazia um trabalho tipo o CCZ, né? Controle de zoonose, né? A gente não tem, né? Os profissionais, né? Que são da área também, que trabalham com isso, né? Vem aqui na nossa casa e coloca o remédio, né? Para mosquito e coloca para raticidas. Então, eles faziam a mesma coisa. Então, a gente fazendo um paralelo do antes e depois, tem muita coisa parecida. O problema era a forma como eles faziam, tá, gente? Então, tudo que a gente adere hoje é porque tem um histórico passado, tá? Depois do Oswaldo Cruz, gente, quem assumiu a coordenação aí do Instituto Soroterápico de Manguinhos, que foi o Departamento Nacional de Assistência à Saúde, foi o Carlos Chagas, né? Todo mundo já ouviu falar no Carlos Chagas, né? Foi quem descobriu a doença de Chagas, né? Que é transmitida pelo barbeiro, não é isso, gente? Se foi Reubens, deve ter dados para vocês, né? Então, o barbeiro, então, o barbeiro, ele traz essa doença, né? O Carlos Chagas, ele estudou a fundo, ele viajou, né? Se for na Fiocruz, também é contada essa história, né? Ele viajou de trem por longo caminho, longo percurso, para ir lá naquela casa de pau a pique e tirar o inseto, levar para a Fiocruz estudar, né? Ver o que estava transmitindo essa doença, né? Ele foi muito renomado por essa descoberta. Lá tem um coração chagásico, lá a gente vê que tem um coração de uma pessoa que teve doença de Chagas, a gente vê como que é, o coração fica grande mesmo, né? E ele assumiu, né, por essa descoberta, né, por essa notoriedade, ele assumiu o lugar do Oswaldo Cruz, tá? Ele foi um grande pesquisador, né, para o Brasil também, tá? Então, ele assumiu aí o lugar do Oswaldo Cruz, tá? A febre amarela foi erradicada do Rio de Janeiro, né? O Oswaldo Cruz foi recebido no Brasil como um herói, tá? Ele teve essa notoriedade também. Ele deu, como eu falei com vocês, o legado a Carlos Chagas, tá? Esse momento, gente, é um pouquinho chato, porque a história eu preciso falar, tá na ementa de vocês, por isso que eu estou passando muito rapidamente para não ficar lendo, mas para vocês entenderem como foi, e um paralelo como que a gente está adotando a medida muito parecida com antigamente, tá? Então, Carlos Chagas, ele descobriu essa doença, né, que é causada pelo Trypanosoma cruzi, vocês já estudaram isso com Reubens. Teve esse marco aí importante, né? E aí, gente, nós tivemos aí um marco porque a gente chama de reforma sanitária, que eu vou falar para vocês mais à frente, tá? Já falei vocês que tivemos uma epidemia da gripe espanhola no início do século XX, né? Matou muita gente, como o Covid está matando, né? A gripe espanhola matou bastante gente, né? E tivemos o segundo modelo de assistência à saúde. Então, o primeiro foi sanitarista campanhista, já anotaram, já gravaram. Agora a gente tem o modelo médico assistencial privatista, tá? E aí, esse modelo médico assistencial privatista, ele foi implementado no período da industrialização brasileira, onde teve um crescimento urbano, tá? E aí, gente, só para a gente pensar, quando a gente tem um crescimento urbano, a gente também tem o quê? A migração das pessoas da zona rural para a área urbana, não é isso? Né? Vamos dar um exemplo aí, Macaé, né? Um polo aí petrolífero. Quantas pessoas não saíram de vários lugares
para ir para Macaé. Macaé se tornou uma cidade altamente violenta, tá? Porque muitas pessoas chegaram em Macaé, não conseguiram um emprego, né? E tudo começou a mudar ali, né? Isso aí também está relacionado à saúde coletiva, né? Porque saúde coletiva ela está relacionada ao quê? Ao social, tá? Então, quando a gente fala no meio, né? O que traz risco, coisas que trazem risco à nossa saúde, também está relacionado à saúde coletiva, tá? Então, eu quero que vocês abram a mente para a saúde coletiva. Saúde coletiva é um contexto muito abrangente, tá? Então, quando essa industrialização, essa urbanização começou a acontecer, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o modo de trabalho, né? Naquele período, ele era praticamente escravo, né? Porque já não tinham mais escravos, né? Então, as pessoas trabalhavam por muitas horas nas indústrias, muitas horas. Não era igual agora, que a gente tem carteira de trabalho, a gente tem lei trabalhista, e a gente só trabalha tantas horas e está tudo certo. Não. Então, eles trabalhavam além da conta. Crianças eram tratadas como adultos antigamente. As crianças trabalhavam tanto quanto adulto. Então, tinham crianças nas empresas, nas indústrias também, nas fábricas têxteis, né? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, tá? Então, isso trazia também o que é adoecimento da população. As pessoas trabalhavam muito, né? Porém, elas não tinham nenhuma assistência à saúde específica, né? Tinha essa política de saúde, sanitarista, campanhista, mas não tinha assistência de saúde específica, individual. Não tinha isso, não existia isso. Somente para as classes que eram favorecidas, que lidavam com o comércio de bens e riquezas, que eram os bancários. Então, anotem aí. Qual é a classe que tinha assistência à saúde nesse modelo médico assistencial privatista? Ferroviários, bancários e marítimos. Ferroviários, bancários e marítimos. Se você prestar atenção, antigamente tinha um plano de saúde chamado Plansfer aqui em Campos, que é o plano dos ferroviários. Esse plano é muito antigo e justamente ele vem desde do CAPS, que é justamente isso que eu vou explicar para vocês, que vem desse modelo aqui, ó, médico assistencial privatista. O trabalhador que era ferroviário, que transportava esses bens e riquezas, ele contribuía, ele tinha direito à assistência à saúde e a família dele também, tá? Mas outras pessoas, não, os operários, por exemplo, não tinham, tá vendo? Para atender as necessidades de saúde dos trabalhadores, operários das fábricas, para evitar prejuízos econômicos. E aí, gente, quando surgiu isso aqui, o governo teve que entrar, né, ajudando. Inicialmente, né, surgiu o que a gente chama de CAPS. O que seria o CAPS, né? Caixas de aposentadoria e pensão, né? São as caixas de aposentadoria e pensão. Então, essas classes, ferroviários, marítimos e bancários, eles contribuíam, né? E os empregadores também contribuíam. Depois que que é o que eu estou falando aqui, ó. Inicialmente, ó, antes do INPS, o modelo começou com as caixas de aposentadorias e pensão. Trabalhadores das indústrias, ferrovias, bancos, né? O benefício era seus filiados. E depois a gente foi para um outro sistema que se chama IAP, que é Instituto de Aposentadoria e Pensão. Aqui, os IAPs, ó, tá vendo? Ó, então, fomos para o CAPS, tá? Então, cada um dá uma contribuição, certo? Ó, para ter assistência médica, tá? Depois que o governo criou o Ministério do Trabalho, né, organizou a CAPES, ele virou um instituto de aposentadoria e pensão, porque ele começou a ter, né, a participação direta do Estado, do governo, tá? E aí, gente, se você... E antes do IAPs, tinha um que a gente chamava de IPS, né? Se você for em Campos, tem um bairro chamado IPS. Quem já ouviu falar? Tem um parente... Tem um bairro chamado IPS, aqui em Campos, tá? E aí a pessoa não sabe o que é IPS.
esse bairro ele tem esse nome porque justamente nesse bairro muitas casas foram construídas com dinheiro dos IAPs, tá? Do Instituto de Aposentadoria e Pensão. Os trabalhadores como que fala? Cana-de-açúcar, das usinas de cana-de-açúcar, tá? Que trabalhavam nas usinas. Eu acho que tem uma usina aqui perto também, que as casinhas são todas iguais, tá? Esse dinheiro era também usado para construir a casa dos trabalhadores, tá? Então, eles tinham direito a construir as casas, né? As casas eram iguais, né? E também assistência à saúde para eles e para seus familiares, tá? Então, esse modelo médico-assistencial privatista surgiu porque os médicos começaram a se formar no Brasil. Antes, os médicos eles vinham até do exterior, não tinham muitos médicos no Brasil. Os médicos começaram a se formar e aí entrou essa valorização médica, né, para dar assistência à saúde junto com o governo, tá? E aí a gente foi evoluindo do CAPES, do CAPES, né, para o IPS, os IAPs, o INPS, o INAMPS, que eu não vou falar muito nisso, tá? Que eu não sou tão novinha, eu cheguei a pegar o INAMPS quando era pequena, e nós fomos para o SUDES, e depois nós fomos para o SUS, tá? Então, houve uma evolução muito grande. Então, a gente foi do modelo do sanitarista campanhista, modelo médico assistencial privatista, e depois a gente mudou a nomenclatura do médico assistencial privatista para médico curativista, tá? Por quê? Como eu falei com vocês, a formação dos médicos era de uma forma holística, tá? E baseado mais na saúde coletiva, agora virou uma medicina mais individual, não mais voltada à prevenção e promoção da saúde, mas na questão que da recuperação, uma medicina curativa. Se a gente pegar o SUS, a gente vai ver que o SUS ele trabalha com todo o contexto, tá? Ele trabalha com prevenção, promoção, né? E reabilitação, ele trabalha com tudo, tá? Que é essa questão curativa. Mas, nesse período, foi um período de concepção médico-curativista, tá? Então, as pessoas começaram a ter uma assistência à saúde, né? Ou pelo Estado, pelo INAMPS, pelo INPS, ou pela assistência particular, né? Então, a medicina, né, assistência à saúde, ela começou a ser vista como um bem de consumo lucrativo. Lembra que eu falei do modelo flexneriano, né? Eu falei que tem o Dawson e tem o Flexner, né? Então, o modelo flexneriano da fragmentação, de você olhar a pessoa só como uma perna, como uma doença, né? Enfim, todo o processo mecanicista aqui, ó, tá? Ó, do processo saúde e doença, ó, reduzindo as causas das doenças, né? Começou a ser nesse período curativista, tá? Por isso que vocês têm também muito essa questão de só hospital, só hospital, só hospital. E muitos anos a gente só trabalhou com essa parte de Flexner, curativista, só pensando por partes, tá? E aí depois veio o INAMPS, que também foi uma forma de prestar assistência, tá, gente? Uma forma previdenciária, né? Então, o governo unificou aí o INPS, né? E virou o INAMPS, tá? Mas não precisa vocês gravarem especificamente isso, mas só foi evoluindo, né? Do INPS para o INAMPS, tá? E aí teve a criação do Ministério da Saúde, ok? Esse modelo previdenciário aí é o que até hoje a gente tem, né? Também. Então, essa medicina curativista, ela foi centrada no hospital, tá? Então, tudo era feito dentro do hospital. A gente fala que é um modelo mais hospitalocêntrico, né?
é o que eu falo, igual antigamente, né, a gente fazia parto, né, de forma humanizada, antigamente, né, então era de cócoras, ou, né, com esse modelo hospitalocêntrico, a mulher foi levada para dentro do hospital, a forma de ter neném de parto normal mudou até a posição, hoje a gente está voltando ao que era antes, é um paralelo que eu estou fazendo, tá, gente, do antes e o agora. Agora a gente está retornando aquilo que a gente fazia antes, que era a forma mais humanizada de se fazer, né? Então tem todo um processo de retorno aí do que a gente fazia, tá? Então, a saúde pública e a saúde coletiva, ela tem significados equivalentes em algumas coisas, sim, tá? Saúde pública é um campo de conhecimento interdisciplinar, né? Vários profissionais podem trabalhar dentro da saúde pública, né? E várias questões são trabalhadas dentro da saúde pública, como a questão do estudo das doenças, a epidemiologia, a vigilância sanitária, a administração em saúde, a questão das ciências sociais, e a saúde coletiva é um espaço de crítica, né? Onde a gente tem que colocar as nossas práticas sanitárias ali, tá? E aí eu não vou falar muito para vocês isso que vocês já sabem, eu já estou terminando aqui, que é a questão da criação do SUS. Antes do SUS, gente, a gente teve o que a gente chama de movimento de reforma sanitária, tá? Queria que vocês anotassem esse nome aí, tá? Um movimento de reforma sanitária, tá? Esse movimento de reforma sanitária, tá? Que aqui está falando aqui, ó, Reforma Sanitária Brasileira, foi um movimento que lutou pela atenção à saúde como um direito de todos e dever do Estado, porque nós não tínhamos isso. Então, alguns profissionais de saúde, né, alguns estudantes de medicina, né, alguns usuários do SUS e até alguns gestores, né, na política ali, que eram contra o governo daquela década, eles estavam insatisfeitos com o sistema de saúde. E aonde culminou a reforma sanitária brasileira, né? Ou seja, o nome já está dizendo, né? Queria reformar, né? Todo esse modelo e a prática de assistência à saúde na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Então, vocês podem colocar, tá? A reforma sanitária brasileira, ela foi culminada pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, aonde foi delegado, né, a modificação, né, que foi pedido para modificar o conceito de saúde. Foi lá na 8ª Conferência Nacional de Saúde, tá? Então, na 8ª Conferência Nacional de Saúde já foi falado isso. Vamos mudar esse conceito de saúde que não está legal, tá? Vamos mudar essas práticas sanitárias, vamos botar para todo mundo ter acesso à saúde, porque está muito difícil, né? Vamos colocar as unidades de saúde mais próximas de casa, porque está muito distante, né? Então, isso tudo foi colocado ali. Estou falando de uma forma bem breve, tá, gente? Porque é muito grande o histórico aí, tá? Então, foi pedido, foi solicitado que se descentralizasse esse sistema, tá? Então, descentralizar é tirar de dentro do centro, né? Teve uma reforma urbana, todo mundo foi para lá, e todo mundo tinha que ir até lá ter essa assistência à saúde, e com o SUS, né, de acordo com os preceitos do SUS que vocês já estudaram, né, essa assistência à saúde, ela deve ser descentralizada, né, ela tem que ser mais próxima da casa da pessoa, tá? E aí, a gente já sabe que na Constituição de 88, né, tem uma seção escrito da saúde, né, lá na Constituição de 88, que é a única coisa que falava da Constituição da Saúde, era aquela folha ali, tá? Mas em 90, né, que é, ó, Lei 8.080/90, ó, em 1990, foram criadas 2 leis orgânicas da saúde. Lembra que eu falei que a gente não fala lei do SUS, a gente fala leis orgânicas da saúde, aqui, ó, tá? Então, 2 leis foram criadas. A Lei 8.080/90, que regula o quê? As ações e serviços de saúde em todo o território brasileiro, né? E a Lei 8.142/90. Foi isso, gente? Vocês estudaram?
Foi isso ou não foi isso? Sim, estudando. Isso aí. Então, já estou finalizando aí, né, para a gente fechar o histórico da evolução das políticas públicas de saúde no Brasil, tá? Engoli aí, mas deu para passar alguma coisa. Então, foi a criação do SUS, né? Desde a reforma sanitária, pedindo para mudar. Antes do SUS ainda veio o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde, e depois é que veio a criação do SUS, tá? Com isso tudo, gente, tiveram melhorias, né, nos padrões de mortalidade das doenças, dos óbitos, melhorias sanitárias, né, desenvolvimento de novas tecnologias, as vacinas, os antibióticos, ampliação do acesso aos serviços de saúde e as medidas de controle que modificaram o padrão de mortalidade no Brasil. Coloquei um videozinho aí, depois vocês podem dar uma olhadinha, que fala de tudo isso que eu já falei para vocês, tá? Aqui fala um pouquinho do processo de saúde e doença, como eu falei lá em cima, tá? Então, no processo de saúde e doença, gente, ele estuda várias variáveis, tá? Várias variáveis. A gente tinha várias teorias de origem de doença, tá? No início, né, de tudo, antigamente, né, a origem da doença era referida a questões espirituais, né? A pessoa era imunda, né? Se você pegar a Bíblia, você vai ler, você vai entender que lá dentro tem até esse contexto, né? Os leprosos, por exemplo, eram isolados porque achavam que isso era um castigo divino, né? Isso foi modificando com uma teoria chamada de teoria miasmática, tá? Que era proveniente dos miasmas. Professor, o que é miasmas, né? Antigamente eles achavam, né, que as águas estagnadas dos pântanos, né, o ar, alguma coisa no ar era contaminado, o solo era contaminado, então que as doenças vinham dessas coisas, mas eles não sabiam exatamente o que era e chamavam isso de miasmas. Então o nome dessa teoria era uma teoria miasmática. E essas coisas, gente, se davam nomes de teoria da unicausalidade, ou seja, uma única causa, tá? Por isso que a gente tem toda aquela coisa que os nossos avós têm, né? Ah, o solo é contaminado, então se eu for num velório, se eu for lá no enterro, no cemitério, eu tenho que tirar toda a minha roupa, né? Então, isso tudo é coisa antiga, né? A gente tem essa coisa impregnada ainda em nós, tá? Isso aí foi modificando as teorias da origem das doenças, que a gente chama de processo saúde e doença, foi modificando. E aí a gente deu, né, lugar, né, à teoria microbiológica, questão do homem, do hospedeiro, do meio ambiente onde a gente vive. E aí entra a saúde coletiva, porque a gente trabalha tanto com a patologia, mas o que está ao nosso redor. Tá? A questão econômica, que também influencia, a questão social, a questão cultural, ela influencia bastante na nossa saúde, tá? Então, de acordo com o conceito processo-doença, a determinação do estado de saúde de uma pessoa é um processo complexo que envolve diversos fatores, que, como eu falei com vocês, diferente da teoria da unicausalidade, como eu falei para vocês anteriormente, considera um fator único, né? Tem os outros fatores que são vírus, bactérias e essas questões que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, como eu falei, tivemos a teoria da unicausalidade, isso aqui também cai em concurso, tá, gente? Os tipos de teorias, tá? Então, tivemos da unicausalidade, achava que era só por conta de uma coisa só, tá? E depois nós fomos para a teoria da multicausalidade, que são múltiplas variáveis aí, tá? Então, é uma expressão usada para fazer referência a todas as variáveis que envolvem a saúde e a doença de um indivíduo ou população e considera que ambos estão interligados e são dos mesmos fatores, como eu acabei de falar com vocês, tá? E depois passamos para multicausalidade, tá? Que não vai excluir a presença de algum agente
etiológico, mas tem todas as questões psicológicas, né, sociais, como a gente viu no conceito de saúde lá no início, né? Aqui é a teoria mágico-religioso, que eu falei que acha que é de origem espiritual, tá? Só a nível de conteúdo para vocês, tá? E a teoria dos micro-organismos, que é do Pasteur, né? Louis Pasteur, tá? Que é considerado o pai da microbiologia, tá? E o Joseph Lister também, tá? Então, esses fatores estão de acordo com a questão sócio-histórico-cultural de uma pessoa também. Então, quando a gente trabalha em saúde coletiva, a gente também fica muito de olho, né, voltado à questão cultural da pessoa, né, onde que a gente vai trabalhar, como que é a forma de viver dessa pessoa, tá? Por exemplo, gente, vou dar um exemplo muito básico aqui para vocês. Quando eu fazia visita domiciliar com os agentes comunitários, né, eu percebi que tinha uma criança que sempre tinha pneumonia. Vou dar um exemplo básico para vocês entenderem, tá? Ela sempre vinha numa unidade de pneumonia, a gente tratava, ela vivia com pneumonia, nunca curava, né? Ou se curava, voltava a pneumonia, tá? E aí a gente decidiu fazer uma visita domiciliar. Essa criança, eu percebi, na hora que eu fui olhar onde ela estava, ela tinha contato, ela ficava brincando ao redor do lixo que ficava queimando. Tinha um lugar que a mãe queimava o lixo e a criança ficava brincando ali, tá? Nunca essa criança ia melhorar, tá? A pneumonia dela era por intoxicação ali do que ela estava inalando, tá? Então, assim, a gente às vezes acha que só pode ver o que acontece ali na nossa unidade de saúde. Não. Aonde a pessoa mora, moradia, que é um determinante social, né? É um determinante de saúde, né? Quando vocês estudaram lá no SUS, lá fala dos determinantes sociais. Vou dar um outro exemplo para vocês, que é um determinante social. O que são os determinantes sociais? Moradia, lazer, né? Cultura, alimentação. A alimentação é um determinante social. O que determina a minha saúde como alimentação é o que eu vou me alimentar. Eu tenho duas coisas, eu tenho os condicionantes e os determinantes, tá? Então, é uma condição que eu me alimente, senão eu vou morrer. Isso é um condicionante. Agora, determinante é o que eu como, tá? Estão entendendo isso, gente? Estão prestando atenção? Estão entendendo? Se tiver dúvida, vocês podem perguntar, tá? Então, determinante é o que eu como. Eu posso me alimentar, você também. Isso é uma condição, isso é condicionante da saúde. Isso você estuda no SUS, mas ninguém te explica nesse detalhe. Condicionante é uma condição. Você come algum alimento. Beleza, você come, eu também como. Só que você come fruta, você come verdura, você tem uma saúde, beleza. E eu só como fast food, lanche na rua, essas coisas, tá? O que vai determinar a minha saúde, em relação a esse determinante condicionante, que é a alimentação, é o modo pelo qual eu faço uso e a minha prática de saúde. Por isso que existe educação em saúde. Para educar, para ensinar as pessoas como que devem se alimentar, tá? Então, várias pessoas podem se alimentar, mas se uma, né, se alimenta de uma forma errada ou não tem condições financeiras, né? Por isso que a gente fala do social, econômicas, tá? Então, ele não tem condições. Muitas pessoas vão no nutricionista, mas eu não tenho dinheiro para comprar e fazer uma dieta que aquele nutricionista me passou, né? Então, isso também influencia na saúde da pessoa. Tá entendendo isso aí, gente? Então, colocando na prática o SUS, é isso. Os condicionantes determinantes é isso. Quando eu falo que moradia é um condicionante determinante, é isso. É uma condição que eu tenha moradia. Eu preciso ter moradia. Todo mundo precisa ter uma moradia. Só que eu tenho um tipo de moradia, você tem outro tipo de moradia, o outro que está lá embaixo da ponte rosinha com uma cabaninha tem a moradia dele, tá? Isso vai influenciar na minha saúde também, tá? Então, a gente precisa pensar na saúde coletiva nesse contexto amplo, tá? Que o que vai influenciar
também é um ambiente onde eu estou ali inserido. Como que eu faço, como que eu lido com a minha saúde, tá? Então, a gente pode chamar de saúde coletiva, né? Saúde comunitária e medicina de família, elas estão inseridas nisso, tá? A saúde coletiva tem sido definida como um campo de saber e de práticas que pressupõe a compreensão da saúde como um fenômeno eminente, social e coletivo, como eu acabei de falar, tá? De distintos grupos de população, tá? Nós temos os determinantes sociais, que eu acabei de falar para vocês, né? Nesse sentido, a saúde coletiva se articula com um conjunto de movimentos ideológicos, reforma do ensino e das organizações da prática de saúde. E aí, quando eu falo de saúde coletiva, gente, que a gente fala de reforma de ensino, na saúde coletiva também está inserida educação e saúde. Professor, o que seria educação e saúde? Eu vou explicar agora para você. Tem duas coisas que a gente fala errado. Quando você vai fazer uma sala de espera, por exemplo, na estratégia da família, você faz grupo, roda de conversa, aquilo ali não é uma palestra, tá? Palestra é um monólogo, tá? É quando eu falo, você escuta, tá? Agora, quando eu te dou oportunidade de falar, né? Eu chamo por você, eu dou essa oportunidade da gente estar dialogando, né? Então, aqui eu toda hora estou perguntando, toda hora um está falando, né? Então, eu estou praticando educação em saúde. Eu quero também saber se você está acompanhando, se você está entendendo, se você tem algo também a me acrescentar, tá? Então, a saúde coletiva, ela vem com essa reforma do ensino, para que a pessoa também seja responsável pela sua saúde. Está entendendo isso, gente? Então, não adianta a gente dar um remédio para a pessoa se você não ensina a pessoa como tomar aquele medicamento, tá? Isso acontece muito. A pessoa sair da consulta do médico, a gente dá uma receita, né? Tem gente, profissional de saúde, que nem explica, dá a receita e tal. Mas eu já fiz visita domiciliar e sentei lá no sofazinho e já perguntei à pessoa, como que o senhor está tomando esse remédio? Olha a diferença. Aí vocês têm que levar para a prática para poder entender como que o senhor está tomando esse medicamento. Eu já vi médico que botou assim, ó, tomar não sei o que, 3 vezes ao dia. Eu já vi gente que falou assim, eu boto 3 e tomo. Aí cadê o profissional que não conversa, que não ensina o modo de tomar? Se você for observar na Marinha, quando eles vão lá para a população ribeirinha, aquela população que não sabe ler, eles botam um sol, uma lua. Quem já viu isso? Fantástico, algum lugar já passou. Alguma reportagem dessa. Alguém já viu isso, gente? Que a Marinha... Sim, fantástico. Isso. Exatamente. Então, eles usam, né, essa metodologia. Nós, profissionais de saúde, somos responsáveis pela questão da educação em saúde, tá? Então, quando eu falo que a saúde coletiva, né, que é de toda a população, a gente também está inserido na reforma do ensino, por isso que quando eu iniciei a minha aula, eu falei, gente, a gente tem uma gama, um acervo de coisas, né, para a gente ler, porque o SUS, Sistema Único de Saúde, a saúde coletiva, ela se preocupa em ensinar, né? Quanto mais conteúdo o profissional de saúde tiver, melhor ele vai desempenhar a sua função, porque ele está entendendo o que ele está fazendo. E o usuário também do SUS também vai se cuidar melhor, porque ele vai entender que um diabetes vai trazer cegueira, né? Pode trazer cegueira, que um diabetes pode trazer também o comprometimento renal, né? E o diabetes pode trazer uma neuropatia periférica. Por quê? Porque se você fizer grupos de educação em saúde, estão entendendo isso? Que é o que a gente trabalha na atenção básica, você vai se ajudar, você vai minimizar, né? Primeiro, o custo para o sistema de saúde, que é que a pessoa seja internada porque amputou um membro ou teve complicação por diabetes. Você está trabalhando com o quê, gente? Prevenção e promoção à saúde, né? E aí ele redefine todos os conceitos, né? E toda a questão das propostas políticas antigas, tá? Educando a população.
tá? Então, a saúde coletiva ela é inserida nesse contexto, tá? O objeto de investigação e práticas da saúde coletiva compreende algumas dimensões: o estado de saúde da população, condições de saúde de grupos populacionais específicos e tendências gerais, do ponto de vista epidemiológico, demográfico, sociocultural e cultural. Então, na saúde coletiva, a gente trabalha com população indígena, a gente trabalha com população negra, são populações que a saúde coletiva tem se engajado bastante, tá? Por conta de várias questões. Então, como se preocupa com questão social, tá? A gente também fala e trabalha muito na questão de discriminação, né? Pelo atendimento, né? Se você vê o manual e o guia da população negra, muito interessante, gente. Esse guia lá diz que há estudos, né? Que mulheres negras, elas têm um atendimento sem querer, né? Não sei como que acontece isso, mas desprivilegiado em relação a outras mulheres na assistência ao parto. Tem vários estudos falando isso. Então, assim, a saúde coletiva, ela se preocupa com toda essa questão, tá? Que é a questão social, tá? Não é só física, né? Não é só a questão social, é a questão também psíquica, é um contexto total, tá? Os serviços de saúde quanto instituições, diferentes níveis de complexidade. Então, quando a gente fala de saúde coletiva, né, a saúde coletiva ela está atrelada aos níveis de complexidade, que aí vocês estudaram lá no SUS, que níveis de complexidade, gente, é primário, terciário e secundário, secundário e terciário, que é o quê? Atenção básica, né, os PUs, as UPAs, né, os hospitais, ainda tem o quaternário ainda, que é o Instituto de Pesquisa, que aí entra a Fiocruz, né? Então, serviços de saúde têm que estar entrelaçados. Depois eu vou explicar para vocês o que é referência e contra-referência, né? É um guiazinho que a gente dá para especialização. Por exemplo, eu quero encaminhar como enfermeiro, já fiz muito isso, tá? Eu fiz minha consulta de enfermagem, tá? Avaliei aquele paciente lá na minha consulta e acho que essa pessoa tem que ir num dermatologista, tá? Ou no ortopedista, tá? Dependendo do seu município, você tem autonomia para fazer uma indicação clínica e encaminhar essa pessoa para um nível secundário ou um nível terciário, que é um hospital, tá? Para especialidade. Você dá um guiazinho de referência contra referência, dá a indicação clínica e ele precisa me contra-referenciar para o meu sistema de saúde, para eu colocar lá no meu prontuário. Quem já viu esse guiazinho? Quem já usou esse guia? O médico já deu esse guia de referência contra referência? Ou ninguém nunca viu esse guia, essa guiazinha? Ninguém nunca viu isso, não? Quase as pessoas não sabem nem usar isso. Existe uma guia no SUS, gente, que a gente faz isso, de referência contra referência, tá? Isso é um instrumento de saúde que a gente tem que utilizar para ter um prontuário único, tá? O que você faz lá na atenção terciária, eu tenho que saber aqui na primária, tá? Nesse sistema de referência e contra-referência. Depois eu passo tudo isso para o computador, certo? Vocês precisam saber disso, que existe isso, tá? Já que vocês são meus alunos, vocês precisam saber, tá? Então, o estado de saúde da população, já falei aqui, tá? Entre as competências gerais dos profissionais, ressaltam as diretrizes que os profissionais de saúde, dentro do seu âmbito profissional, devem estar aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação de saúde, tanto em nível individual como coletivo. Então, é isso que a gente está estudando e a gente está se preparando para fazer, tá? Então, você tem que atender individualmente, sim, mas você tem que saber também fazer um diagnóstico coletivo, tá? Eu vou falar em outras aulas para vocês, tá? Em relação a políticas públicas de saúde, né? Política de saúde abrange tanto questões relativas ao poder de saúde, né, como Estado, com E maiúsculo, né,
como as que dizem a respeito de estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde. É tudo que está ali, né, na Lei Orgânica da Saúde. É um conjunto de princípios, propósitos, diretrizes e decisões de caráter geral voltados para a questão da saúde. Por que você precisa saber que existe política de saúde? Gente, eu tenho alunos que já assumiram cargos de programas de saúde. Se vocês não sabem do futuro de vocês, mas eu, né, profetizo que vocês tenham, né, uma grande visibilidade futura aí como profissional de saúde. E tem alunos meus que já fazem parte daqui de Campos, pelo menos como um cargo de chefia de atenção básica. Então, assim, você não tem como você ser um profissional de saúde e não ter essa base, tá? Você tem que ter um propósito, que você tem que seguir a diretriz do SUS, tá? Você tem que ter esse caráter geral voltado para a questão de saúde, né, com esse entendimento, tá? Então, no campo da saúde, né, em relação às políticas públicas de saúde no Brasil, o SUS, né, no Brasil, suscita novas e importantes questões diante da necessidade, né, de oferecer atenção integral e resolutiva, porque antigamente não se resolvia os problemas de saúde no Brasil. Então, o que foi fechado aí, né, depois que o sistema do país, né, sofreu algumas mudanças, né, algumas transformações, chegamos à conclusão que, para fechar, tivemos todos esses modelos assistenciais, sanitarista campanhista, né, médico assistencial privatista, que a gente também pode chamar de curativista, né, e o modelo plural, que é o que a gente usa, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. E aí eu vou ir fechando para vocês, que no final eu deixei uma atividade. Lá no início dos slides, eu deixei meu e-mail para vocês enviarem as atividades, deixei o meu telefone, se eu não me engano, para caso vocês queiram mandar uma mensagem para mim, ou formar um grupo, aí vocês que sabem, tá? O SUS, gente, tem gente que fala para mim assim, o SUS são só hospitais, o SUS... O que seria o SUS? Eu queria saber de Rafaela. Rafaela está aí? Rafaela está aí? Ana Adriele está aí? Quero saber se vocês estão aí ou eu estou falando sozinha. A Aline está aí? Cadê vocês, gente? Lara. Fala aí, pode falar, quem abriu o microfone aí. Rafaela mandou mensagem no chat e falou que o microfone dela parou, que ela está tentando arrumar. Tá, você é quem? Igor, Kevin, é quem? É Kevin. Kevin, fala para mim o que é SUS. O que você entende como SUS? É o sistema geral da saúde pública, né? Isso, mas aí quando você... Controla basicamente quase tudo, a saúde pública, o SUS está em tudo que a gente vive, né? Uhum. Até nos alimentos o SUS está, porque, né, no caso a vigilância, né, sanitária, essas coisas assim, faz tudo parte do SUS. Isso, mas assim, em forma de órgãos mesmo, o que você acha que é SUS? Você acha que ele é só um sistema fiscalizador? Isso daí eu não estou sabendo muito te responder, não. Isso. Então, olha só para a gente fechar, né, que é o último modelo de assistência à saúde que a gente tem. Gente, o SUS, anotem aí, é uma rede de ações e serviços de saúde, tá? É uma rede de ações e serviços de saúde. Então, tudo que você imaginar, como você falou, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, programas de saúde nos diversos, programa de saúde da mulher, criança, adulto, idoso, estratégia de saúde da família, Instituto de Pesquisa Fiocruz,
tudo que você imaginar em relação à saúde pública, isso é SUS. Tá? Como você falou, vigilância alimentar, né, o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Alimentar. Então, tudo isso, gente, é SUS, tá? Então, quando você fala de SUS e fala que é só hospital, não fala isso, não. Né? Vocês têm que falar que o SUS é uma rede, é uma gama, né, de ações e serviços de saúde. E ele tem o poder também, como o Kevin falou, muito bem colocado aí, Kevin, gostei, tá? Ele tem um poder também fiscalizador, tá? A lei orgânica da saúde, que acomete o SUS, ele também tem esse poder aí, e está relacionado à questão política e econômica do país. Ok, gente? Pessoal, O SUS também envolve desde da água encanada até os hospitais. Isso, saneamento básico, alimentação, vigilância. Isso, questão de insumos que são de saúde pública, né? Esses patrimônios, né? Por exemplo, a mesa do consultório do PSF, da SF, faz parte do SUS, ele está lá com aquele protocolo da Anvisa lá, né? A própria Anvisa é o SUS, né? Então, tudo isso é SUS, gente, né? Então, assim, eu não vim da aula de SUS, né? Mas como a gente tem que fechar o último modelo que é de assistência à saúde, que é o que a gente tem, né? É o Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde é isso tudo, né? Nesse contexto, vou fechar aqui, estamos terminando, tá? É ela que está falando, eu não falei antes que meu microfone tinha parado, aí quando você falou, eu até botei no chat aqui, e agora eu consegui voltar. Tá bom, Rafaela, não tem problema não, obrigada. Então, gente, nesse contexto, o SUS ele tem diretrizes, né? Como o Kevin falou, né? Ele falou muito bem falado, que é a universalidade, né? Que é o acesso universal para todo mundo. Olha, esse nosso sistema, gente, vou falar para vocês, é um dos melhores do mundo, embora ele não seja colocado para ser feito efetivamente como deve ser feito, né? O problema do SUS que eu falo é a gestão, né? É quem administra o SUS, né? Quem administra o SUS nos seus municípios, ele não administra muito legal, mas a política dele, né, o que é proposto, ele em relação a outros países que não têm esse acesso universal, ele é maravilhoso, tá? A integralidade da assistência, tá? Quando a gente fala integralidade da assistência, a gente fala de promoção, prevenção e recuperação, tá? Então, é a integralidade das ações, a equidade, que a gente chama de igualdade, né? A descentralização político-administrativa, tá? Quando a gente fala de descentralização, é que o quê? O centro, né, regulador, né, das políticas assistenciais à saúde era o governo federal, especificamente. Hoje, não, os recursos eles já são passados, né, de forma descentralizada. Quem vai administrar o que vai ser feito ali pela Secretaria de Saúde é o secretário de saúde do seu município. Então, o cara lá do governo, o ministro da saúde, ele não vai interferir no que o secretário de saúde, São Fidélis, vai estar fazendo, tá? Ele só vai dar um norte, quem vai decidir ali é o secretário de saúde. Então, isso é uma descentralização político-administrativa, né? Conjugação dos recursos financeiros, que a gente chama que é de repasse automático, então vocês já deram isso, né? A participação da comunidades e conselhos, conferências de saúde, né? Então, vocês já deram isso, porque a pessoa ela ajuda, né, a fazer esse controle do SUS, né? E a regionalização e hierarquização. Regionalização, gente, é porque tem que ser dividido nessa distribuição da assistência de saúde em áreas e microáreas, como eu falei com vocês, né? Por regiões. E hierarquização é hierarquização do sistema, ou seja, nós temos um triângulo, pense num triângulo, assim, ó, onde a base da pirâmide é a atenção básica, é a parte maior do sistema do SUS. Lembre disso, isso cai em concurso. A porta de entrada, a base do sistema do SUS é a atenção básica.
A atenção básica ela é referenciada como uma estratégia de saúde da família. Por quê? Porque ela é regionalizada. Deve ter uma estratégia, né, de acordo com área e microárea mais próximo da casa de alguém, tem que ter, deveria ter, né, gente? Uma estratégia da família. Hierarquização é essa pirâmide onde tem atenção básica na base, o nível secundário, que são as UPAs, né, os PUs, e em terciário nós temos os hospitais. E quaternário, que agora a gente já tem o quaternário, são os institutos de pesquisa que também fazem parte do SUS, tá? Então, essa é a nossa diretriz, é o nosso norte. Então, quando você trabalha em saúde coletiva, quando você trabalha com políticas públicas de saúde, né, você tem que lembrar que você tem que seguir essas diretrizes, tá? Coloquei aí uma fotinho final aí, eu com os acadêmicos na Fiocruz, uma reflexão de Oswaldo Cruz, que fala, né, que pelos erros dos outros, o homem sensato corrige os seus, né? Então, muitas coisas que acontecem, muitas doenças, muitas epidemias, que foi o que aconteceu agora, né, que a gente sabe que a gente também teve que voltar no tempo e usar mais a questão da higienização das mãos, que também já estava ficando banalizada, né? A gente estuda tanto na faculdade de higienização das mãos, mas esqueci, não faço mais. E agora a gente viu a importância de higienizar as mãos, uma coisa bem simples, né? Então, a questão da biossegurança, né? O quão é importante, né? E que muita gente hoje, né? Não sei aí em São Fidélis, mas aqui em Campos muita gente nem está usando máscara, nem sei se deve estar higienizando as mãos, né? Ainda tem gente ainda que não faz o que deve ser feito, né? E isso aí, em saúde coletiva, né? A gente fala que é um problema de saúde pública, né? Se fosse na época de Oswaldo Cruz, as pessoas iam ser interditadas, as pessoas iam ser tiradas do meio, né? Mas, ou ia pagar multa, alguma coisa assim, né? Mas hoje a gente trabalha com educação e saúde, aí fica na consciência da pessoa, mas aí o outro está colocando você em risco. Estão entendendo isso? Então, a gente trabalha com essa questão de que não é só o individual, é o coletivo, tá? Eu coloquei para vocês, gente, coloquei outra fotinha aqui, mas é mais embaixo, que é o Parque da Ciência, acho que já mostrei para vocês lá, bancada de Pasteur, e eu coloquei para vocês, gente, 13 questões, tá? De saúde coletiva, tá? E aí eu vou colocar aqui para vocês, para a gente já trabalhou em aula, né? Eu fui perguntando e tal, mas se vocês tiverem dúvida, eu vou falar aqui as questões e a gente vai estar trabalhando, tá? Qual o novo conceito de saúde? A gente já falou. O que é processo de saúde e doença e os determinantes da saúde, né? Eu também falei durante a aula. Quais as teorias que existiram para dar origem às doenças antes da teoria da multicausalidade, tá? E o que é a teoria da multicausalidade? Como era a assistência de saúde antes do governo de Rodrigues Alves, né, e gestão de Oswaldo Cruz? Qual era a função de Oswaldo Cruz no Brasil e as práticas sanitárias deles adotadas aqui no Brasil? Quais os modelos de atenção adotados até os dias de hoje ao longo dos tempos? O que foi que aconteceu, né, e como que aconteceu a revolta da vacina? Qual o nome da doença combatida na revolta da vacina? Qual a campanha mais conhecida e primeira campanha combatida por Oswaldo Cruz e a doença combatida por Oswaldo Cruz no Brasil? Qual a relação política com as práticas sanitárias adotadas no Brasil no governo de Rodrigues Alves? E quais as classes tinham direito à assistência e saúde que não tinham, né? E as que não tinham e como eram tratadas? E qual a diferença de CAPES e IAPs e os seus benefícios? Tá? Dúvidas, pessoal? Tranquilidade aí? O prazo de entrega dessas atividades é para quando? Semana que vem? Uma semana, Uma semana. Ah, sim. Aí tem que ser feita no caderno, tirar a foto e mandar pelo e-mail? Então, eu não faço isso não, tá? Porque em reunião foi pedido para que se desse
as atividades de forma oficial. Então, vocês vão digitar para mim, não precisa digitar nem as perguntas, não. As respostas com o nome atividade 1, o nome de vocês direitinho, e envia para esse e-mail aqui que eu tá no vou botar aqui para vocês. Para esse e-mail aqui, ó, que é o institucional, tá? É da Sensupeg. Olha, não, desculpa, é Sensupeg. Eu botei Gmail, zévivian.nobard@sensupeg.com.br. Vocês podem anotar meu telefone. Podem enviar, tem uma semana para enviar. Deu para ver aí, criança? Eu mudei aqui, desculpa. Eu mandei o material, depois eu até vou excluir aquele e vou mandar esse. Deu sim, Então, deu sim. tá bom, gente? Ó, obrigada, um beijo. Tem dúvidas em alguma coisa? Só isso mesmo? Não, tá show. Então tá bom, Não, gente. você. Prazer conhecer vocês, gente. Beijo. Tô com Deus. Valeu, prazer foi todo meu. Tchau. Prazer, boa Tchau. noite, tchau. Tchau.